Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas conversas com espíritas do movimento de espíritas progressistas do Brasil. Eu tenho uma alegria de estar aqui com o Pablo Melo, do Rio de Janeiro, que eu acabei conhecendo num dos vários grupos, né, que a gente faz parte. Pablo, é uma alegria te ter aqui com a gente. Como tu é novo nessa nossa comunidade aqui, eu peço que tu te apresente para que as pessoas te conheçam e daí a gente já começa a nossa conversa. Ah, Suzana, o prazer é meu. Assim, a gente participa de vários grupos, né? Eu Aham. vi quando me colocaram naquele grupo que a gente está lá, eu saí anotando o nome de todo mundo no Zap ali, de todo mundo que eu conhecia, né? Que a gente gosta de ter esse contato. É muito bom, é Bom, muito bom. é, eu me chamo Pablo Melo, eu estou no Espiritismo desde 99, desde 99. Eu já não era mais da idade para estar na mocidade, mas mesmo assim eu comecei participando da mocidade, porque era o que tinha. Sim. E já cheguei lá no finalzinho dela. Depois fui evangelizador nessa casa que eu fiquei por um tempo, até eu me mudar e aí fui fazendo outras coisas, né? Sim, Atualmente sim. eu tô como. Atualmente eu voltei para o bairro que era essa casa e estou como diretor administrativo dela. Que legal, Pablo. Como é que o espiritismo entrou, afinal, Pablo, na tua vida? Pode contar com detalhes, porque a gente gosta de fofoca mesmo. Bom, quando eu entrei lá atrás, em 99, eu comecei já participando de eventos. Por aqui pela região, a gente tem muito encontros de mocidade. Eu não sei como é que é Sim. aí no sul, né? Não, Aqui a gente tem aqui, bastante. infelizmente, Principalmente Pablo. período de carnaval. Tem vários encontros de jovens e eu já fui me enfiando nesse meio, né? Já fui trabalhando nesse meio. Aí como eu sempre gostei dessa parte de tecnologia, eu fui parar na parte de multimídia. Eu ajudava a filmagem, Sim, sim. fotografia, ficava nessa parte. Mas a minha função mesmo nesses grupos era ser dinamizador de grupo de estudo, né? Aham, Aí as muito bom. pessoas vão te conhecendo, o movimento tradicional tem essas coisas, né? Você vai conhecendo todo mundo. Nessa época eu ainda era do movimento tradicional. Sim. E, e Eu aí fui também fui. colaborar. Eu também fui, Pablo, muitos É, anos. Acho que todos nós fomos, né? Eu é não que... teve como não passar, né? Não, todo mundo passou Não por tem. isso. Aí depois disso eu fui colaborar no CERJ, que aqui a sede da FEB é igual Brasília, né? Quando tá em Brasília não se chama governo, é outra coisa. Aí aqui no Uhum. Rio de Janeiro é Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, não é Sim, FEB. Então sim, eu fui sim, ajudar sim. lá também, fazendo transmissão, ajudei a transmitir congresso. Depois um período que eu gostei muito foi quando eu estava no Instituto de Cultura Espírita, ajudando a transmitir lá também eventos. Sim. E era só gente assim que a gente considerava muito o topo do espiritismo. Eu cheguei a conhecer É. Jorge Andréia, Ó, mas esse pessoal esse eu tudo realmente eu conheci, né? admiro, viu? Apesar É, de ter coisas que já não cabem mais, todo mas eu mundo acaba admiro falando alguma coisa, né? eu admiro a trajetória dele. Mas aí eu gostava desse período porque eu participava próximo ali dessas pessoas, o César Reis, o Jorge Andréia, né? Um monte de Sim. gente que eu gostava, que eu gosto muito. Aí eu saí de lá, eu ia porque eu trabalhava perto, era fácil para mim, né? Mas o meu foco mesmo era mais para o interior aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eu comecei a fazer parte de um grupo chamado Grupo que Atua. Ele está desde 2006, ele ainda existe. Foi até uma música que eu postei lá no nosso grupo Ai, do Zap. esse grupo que atua é um grupo teatral? Não. Ele tem teatro, música, dança, Ai, estudo, que lindo. é de tudo um pouco. Que lindo. Começou como música, não, começou como teatro, meio que música junto, aí foi aumentando tudo. A Sim. gente tem até CD, só que eu não canto Oh, que não, bonitinho. eu sou da parte do estudo, eu não canto não. Sim, sim, tu não tava no palco ali, tu tava nos bastidores. É, é, é.
Que legal. Aí, atualmente eu tô no. Eu voltei para o bairro que eu tinha saído daquela casa e voltei para aquela casa. Lá atrás, onde eu comecei, ele se chama Sim, Centro Espírita Amor à Verdade. É a sim. casa mais antiga aqui da região, ela tem 104 anos. Olha Ela é só, de que legal. 1921. Quem Nossa, fundou que legal. foi Ernesto Fagundes Varela, né? Histórico, né? É, É bem tem antiga uma a casa. história. E aí aqui, depois que eu tô como administrador, diretor administrativo desde 99. 99 não, 2019. 99 foi quando tu 99. entrou, né? Quando tu Eu tô desde começou. 2019. Até esse ano eu fazia parte como conselheiro do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Eu era da área de ações estratégicas, responsável pela Sim, agenda, esse negócio todo. sim. Aí, acho que é isso. Até aí eu sei que eu sou. Depois daqui para frente eu não sei mais o que que eu vou Tu tá ser, em não. construção. É. Me conta uma coisa só que eu gosto de saber, porque a gente começa a montar o mapa do nosso movimento atual, né? Uhum. Quando foi que tu descobriu essa coisa de espíritas progressistas? Hum. Mais ou menos assim, tipo, mais ou menos foi no ano tal que começou a dar isso. Não, eu sei exatamente quando foi. Ai, que legal. É que assim, durante a pandemia, todo mundo teve que ficar isolado, né? Sim, sim, E minha esposa também, ela acompanha a gente no centro e tal. sim. E aí a gente não tinha o que fazer, eu peguei o centro fechado, eu peguei a caixa de som do centro e a gente ficava ouvindo palestra bem alto para ficar o dia inteiro ouvindo, porque não tinha mais o que fazer. Sim, sim. Espantar a pandemia, né? A gente... E aí você começa a procurar coisas diferentes para você ver, né? Que fica cansado de ver sempre as Sim, mesmas pessoas, ver sempre aquilo ali. E aí eu me deparei com aquela. Eu lembro que na época foi aquela pesquisa da Gênese, dizendo que a Gênese tinha sido adulterada. sim, sim. Aí eu falei, caramba, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu falei, caramba, será que isso é verdade? Comecei a assistir aqueles vídeos todos daquele cara. Era o Paulo Figueiredo, né? Comecei a assistir tudo. E realmente fazia sentido, né? O que ele falava Uhum. estava fazendo sentido. Até quando chegou o Carlos Sete e descobriram que tinha uma cópia da Gênese que provou que não tinha sido adulterado nada. Sim, sim, sim. Aí eu falei, caramba, é isso mesmo? Eu já tinha falado em grupo de estudo que a gente participava online que tinha sido adulterado. Eu defendi essa Sim, eu ideia. também já tinha dito isso. Aí depois que eu vi que Sim. não, falei, gente, ó, esquece que eu falei. Agora é isso aqui. Eu não tenho compromisso com você. Se tiver Aham. errado, eu vou falar. Não tenho que ficar Eu me também, prendendo, não, eu né? no ato eu me corrijo. E foi assim, foi nessa época aí que eu comecei a. Porque uma coisa vai levando a outra. Que aí Exatamente. eu comecei a assistir os vídeos do Adair. Aí eu lembro que eu vi uma entrevista do Adair com Elias. Aí eu comecei a assistir o Elias. Aí, Sim. aí já era. Aí me E é o corrompeu de vez. algoritmo, ele vai nos mostrando coisas afins, não é? É, Basta que a gente tenha conhecimento de alguma coisa para tu começar a ver as outras coisas. é. Que legal, Pablo, que legal. Esse nosso movimento, basicamente, ele começou em 2016. Foi Ah, bem na então não época tô tão do. longe, não. Nós ainda estamos em construção também. E 2016, bem na época do golpe. Que Eu, só para te saber como é que foi que o que que aconteceu comigo? Eu fui expulsa da casa que eu trabalhava. Tipo assim, não expulsa, assim, não. Eu fui convidada Aham, fraternalmente a me retirar, porque a coisa tava ficando pesada. Tu imagina aqui no Rio Grande do Sul como é que era aham. a coisa do inominável e tudo mais. Então tava fortíssimo aquilo. E aí também foi na internet que eu comecei a encontrar um, encontro o outro, daqui a pouco um manda uma mensagem, daqui a pouco. E assim vai. Quando tu vê, eu tava já num grupo lá. E assim foi. Aí eu ajudei a montar o Sejus, que é um coletivo de estudos. Ele agora está um pouco desarticulado, mas ele vai voltar. Eu tenho esperança. A turma continua junta, mas o estudo em si.
Porque é tudo trabalho voluntário, tu sabe como é que é, né? As vidas das pessoas, elas mudam às vezes. Às vezes dá uma enrolada, né? E Eu a sei gente como às é vezes que tem que é. dar um tempo, tem que parar um pouco, tem que para tocar a vida, né? Tocar o trabalho. Agora a minha curiosidade, a pergunta que não quer calar. Me conta do cavanhaque de Kardec. Todo mundo vai estar lendo aqui o nome. Me conta dessa página. Eu tô louca para saber. Me conta, como é que foi É, isso? O cavanhaque ele surgiu lá para 2023, mais ou menos. Ele lá em julho de Saindo da 2023. pandemia, né? Saindo já da pandemia. Porque eu estava no auge de assistir esse monte de vídeo, descobrindo coisas novas, né? E aí eu tive essa ideia, eu falei, pô, vou criar um canal. A princípio, o objetivo era só postar corte de vídeo. Tanto é que se você Uhum. olhar lá, as primeiras postagens dele, era só pedacinhos de vídeo do que eu via. Pedacinho de vídeo do Elias, do Saulo Monteiro. Tu Eu ia começou no Facebook ou no Instagram? tudo junto, Tudo tudo junto. junto. Uhum. Eu crio um canal, já criei o canal, já criei o Facebook, o YouTube e o Instagram, para não perder o nome, que às vezes tem gente copiando o Claro. mesmo. Aí eu Uhum. crio tudo junto, né? Aí as primeiras postagens são assim, são só pedacinhos de vídeos. Depois eu não tinha mais. O problema é que não tinha como variar muito, né? Porque eu sempre botava corte do Elias e do Saulo, do Elias e do Saulo. O Saulo Aí Monteiro. O Saulo o Saulo Monteiro. Monteiro. Eu já Aí não falei tinha com como ele aqui variar. no canal. Aí eu não tinha como variar, eu falei, caramba, tem que dar um outro jeito. Aí comecei a rever esses vídeos e fazer uns resumos e transformar em tirinhas, né? Ah, Foi aí claro, que. claro. Aí agora eu tô Daí tu tentando foi fazer pro vídeo curtinho. visual, né? Aquela coisa do card, do... É. Isso pra internet é ótimo. Isso é ótimo. O que me corrompeu de vez mesmo foi quando eu conheci o canal do Elias, Fronteiras do Pensamento Espírita lá. Sim, Aí eu não parei de assistir mais aquilo. Eu acho que eu maratonei aqueles vídeos todos lá dele, aqueles sim, cursos lá de Céu e Inferno, Gênesis. sim, sim. E Eles têm um... repassei para muita gente. Sim, é o trabalho lindo. Eu vou deixar aqui, aviso a turminha, que eu vou deixar aqui afixado nos comentários desse nosso vídeo os links das tuas redes, do Cavanhaque de Kardec. Aí a turma vai Uhum. lá, porque eu acho que quanto mais a gente se fortalece nesse movimento de espíritas progressistas, muito melhor. Quem tá lá no Facebook, vai lá no Cavanhaque de Kardec, dá uma curtida. Quem tá no Instagram, idem. E aí é bom que ele tem aqui, o Pablo tem material para compartilhar, tem cards, tem. É muito legal. Muito bacana Tem bastante coisa. o teu trabalho visual, assim. E a gente tem que se comunicar de alguma forma, né, Pablo? A gente tem que tentar se modernizar nesse aspecto, né, da comunicação, da forma de comunicação. Eu não tinha essa informação que você falou, que tem pouco tempo, né, desde 2016. Por Sim, isso que, às vezes, eu lembro que eu peguei um vídeo do Elias e passei para uma amiga minha e para várias pessoas. E a hum, impressão que dá é que as pessoas dão uma respirada, respira aliviado, sabe? sim, porque Fala, é novo caramba, mesmo. eu sempre pensei nisso e esse homem está falando, né? E eu acho interessante isso. Depois eu descambei para outros lados, né? Eu saí procurando coisas sobre religião também, vendo aquela coisa do Jesus histórico. Tem muita E eu me coisa. interessei muito, eu saí vendo essas coisas todas. Até o Elias entrevistou o professor Lair, que ele fala de Jesus histórico. Sim, eu entrevistei um pesquisador que é um pesquisador sobre o Jesus histórico. Eu tenho Uhum. vídeo aqui no canal, é o Diego. Ele dá uma aula, ele é um pesquisador acadêmico mesmo desse tema. Ele dá uma verdadeira aula. Então, a gente começa a. E o Elias também, né? O Elias vem toda hora aqui no canal e ajuda a É. gente e faz. Então, eu acho que esse é o mecanismo nosso de difundir essa nossa ideia. É um ajudar o outro, é a gente não se isolar numa pequena bolha, porque aí a coisa eu acho que não vinga, sabe? A gente precisa Mas é de. uma tarefa difícil, sabia? É Porque difícil.
a última postagem que eu fiz lá do. A última não, uma das postagens que eu botei sobre Brasil, coração do mundo, veio gente atacando, chamando de ignorante, de um monte de coisa, porque não pode criticar o espiritismo. Eu falei, caramba. E eu Aqui, vi isso muito. Quando eu compartilhei o vídeo do Elias para uma amiga aqui, ela ela te depois estava me xingou. explicando. Não, ela estava falando, Pablo, o diretor da casa aqui fez uma reunião com todo mundo do centro para falar que tem uns vídeos circulando aí de um moço falando sobre. Era o vídeo do Elias. O vídeo Então tu já tem nunca vários manda. grupos. Ai, meu Deus, tu nunca manda vídeo meu para as tuas amigas, porque daí elas vão te apedrejar, porque eu Pior que sou eu assim. mandei. Eu já O Elias mandei. é um gentleman. Eu não. Eu fiz um vídeo uma vez. Eu não sou, não, não sou gentleman, não. Quando tem que falar, eu falo. Eu fiz Eu um mandei vídeo um uma vídeo vez. teu. Ah, Eu mandei um vídeo teu para um grupo que tinha uma amiga minha. Foi quando você entrevistou o Salomão. querido, sim. Você entrevistou. E o Salomão, ele falou o nome de um monte de gente ali que eu Sim, sempre ouvi falar em palestra. sim, Essa minha amiga já é uma senhora que trabalha no SERJ. Ela sempre falou Salomão Benchaia, não sei quem. Eu falei, sim. caramba, eu já ouvi esse nome. Aí eu mandei para ela o link. Salomão é uma coisa histórica viva, entende? Ele É, tem toda a é, história de um movimento com ele. É muito legal isso, muito legal. Ele e é. os companheiros dele, né, que estão juntos. Uma Eu vez eu fiquei fiz muito um vídeo, feliz. deixa eu só te contar, uma vez eu fiz um vídeo aqui falando, chamado de Respondendo Comentários Toscos. É uma aula de como a gente resolve essas questões. Ai, gente. Conta, querido. Desculpa eu ter te Não, cortado. aí eu mandei esse vídeo para, eu não mandei separado para minha amiga. Eu mandei no grupo que eu queria que todo mundo visse, né? Sim, Porque ele estava contando a história do ESG e tal. sim. E era uma forma de eu fazer uma crítica para a federativa também. Aí a pessoa respondeu: Ah, eu adoro o Salomão, mas eu não gostei do título do vídeo, Espíritas Progressistas. Viu como é Eu que falei: é? Ah, dei mole, É, não, agora já foi. Aí já ela tirou o foi. vídeo do grupo. Ela tirou o vídeo do grupo. Não é muito complicado, sabe? É muito complicado, mas a gente superou a fase mais, eu acho que a gente superou a fase mais difícil, que foi assim, o início do início do início, porque no início é muito complicado, até para encontrar o nome para as coisas, entende? Aham. Até para encontrar pequenos detalhes, porque são muitas pessoas, muitas cabeças pensantes, né? E então a gente superou vários obstáculos. Eu acho que agora só vai. Agora a gente tá. E E é importante essa conexão, né? Que é isso que a gente sim. está fazendo. Teve uma foto que você apareceu com o Salomão no congresso da CEPA. Um videozinho que eu Um fiz falando com videozinho. ele, sim. Aí eu escrevi lá embaixo, um dia eu vou conhecer essas pessoas. E vai, Aí com na, certeza. na semana seguinte, o Salomão me manda mensagem pelo Zap. Pablo, eu tô indo Olha. para o Rio de Janeiro, vamos tomar um café. Eu falei, Eu vi caramba, eu vi uma foto de vocês. Eu vi uma a foto. gente foi parar na casa do Márcio. Eu vi Do Márcio. vocês. Eu vi e a tua imagem saiu fora. Ah, O que que aconteceu? Ai, meu Deus. eu não sei o que que houve. Também não sei. Deixa eu apertar aqui. Tu tá usando. Tá voltando. Voltou? Voltou, voltou. Às Ah, vezes tá. acontece comigo também, porque eu uso o meu celular como câmera. Então Uhum. eu boto aquele aplicativo e às vezes ele desaparece também. Eu acho que foi o Zoom mesmo que tirou. Pois é. Mas tá tudo certinho. A conexão tá boa. Aí foi um dia muito bom, sabe? Salomão, Márcio, a gente Hum, conversou pra caramba. O Márcio, né? Tu foste daí no centro espírita onde eles estavam? Ou. Nada, a gente foi tomar café na casa do Márcio. Ai, que delícia. Coisa Ninguém se boa. conhecia pessoalmente, foi todo Não, mundo de coisa repente. boa. Coisa Foi boa muito bom. isso. É muito bom. Foi um Eles dia bom pra caramba. fizeram.
Meu chapéu tá ficando torto. Pera aí, deixa eu ajeitar esse troço aqui. Ai, meu Deus. Eu sou muito vil pro frio. O que que eu ia te dizer? Teve em maio, aqui em Porto Alegre, uma cidade vizinha aqui de onde eu moro, o encontro aquele da cepa, onde vieram vários espíritas progressistas do Hum. nosso movimento, daquele grupão lá da cepa, vieram para cá. Então eu pude conhecer pessoalmente praticamente todos os que vieram. Nessa, o Elias não pôde vir. Quem mais que não pôde vir? A Dora não pôde vir. Enfim, alguns não puderam vir, mas foi muito lindo. Olha, foi muito lindo, sabe? E aí a gente sente que a coisa tem peso, a coisa tem Eu consistência. participei desse evento todo, assim, eu assisti ele todo. Eu peguei os vídeos, Os botei vídeos, na. né? Sim. Uhum. Assisti todos eles, eu vi todos eles. Mas eu também não pude ir. Eu não posso sair porque eu tenho uma mãe que eu tô cuidando dela. Aí não dá para Sim. sair. Mas vai ter oportunidade. Vai É, vai ter. ter, sempre vai ter, porque a gente, numa dessas, vai que num outro momento se faça no Rio de Janeiro, fique mais próximo ali para vocês, né? Ou em Uhum. São Paulo. Enfim, eu não podia perder porque era muito perto da minha casa. E, enfim, eu acho, Pablo, que a gente está vivendo um momento histórico muito lindo. Quando eu digo isso, às vezes as pessoas pensam, ah, acho que ela está exagerando. Não, não, não. Eu também acho. A gente está vivendo um momento que vai ser lembrado por muito tempo ainda, por muitas pessoas. A gente nem vai mais estar aqui. E esse movimento vai ser lembrado, porque é muito forte, sabe? E tem essa coisa que você falou, né? A gente está no início, a gente está quebrando a pedra ainda, né? A gente está quebrando pedra para abrir caminho. Sim. Uma coisa que me incomoda muito quando eu vou falar as coisas que a gente vai estudando é que as pessoas primeiro elas acham que você é perturbado, né? Ah, Como assim? tá falando besteira, tá Meu Deus! perturbado. Meu Deus do céu! Mas o que mais me incomoda mesmo é as pessoas sabem que tá escrito uma coisa, mas fala outra diferente. Ah, sim! Eu não Todo um. consigo, se você me falar, Pablo, é isso assim, assim que tá na página tal. Se eu for lá e ver que realmente é aquilo, eu não vou mais falar de outro jeito, eu vou falar daquele jeito ali. Mas as Sim, pessoas conseguem se enganar, né? Sei lá, consegue medo de voltar deturpar. atrás. É, Tem gente consegue que tem medo de deturpar. voltar. E outra coisa, tem muita gente que lê de um jeito estranho, assim. Eles mais decoram do que interpretam. Tu entende? Uhum. Sabem o número das perguntas, sabem, mas eles não interpretam, eles não conseguem tirar daquilo, e não contextualizam também. Eles não conseguem fazer esse exercício mental de ver que aquilo foi dito no século XIX, entende? E Tem é, gente que eu acho que faz na maldade. Tem gente que. Eu vi uma palestra, eu fui numa palestra que o rapaz estava falando sobre um trecho lá da Gênesis, aquela introdução, e ele estava falando do caráter da revelação espírita. Aí ele falou só até aquela primeira parte, que era a revelação espiritual e tal, para poder sim. basear a palestra dele toda, falando que o espiritismo não precisa ser contextualizado e não sei o quê. Mas Hum, a outra parte, a segunda parte, né, do caráter da revelação, Kardec fala que depende da gente. sim. Então, o espiritismo corre risco de suicidar, É né? o E essa parte ele primeiro, pulou, é o primeiro capítulo, eu acho, da Gênesis, e ele diz isso. lá no início. Aham. Mas essa Ai, parte ele pulou. Eu acho muito desonestidade, sabe? sim, sim. Tem disso também. E Aí aí, eu vou lá e esses. posto no cavanhaque de Kardec. É bom ter um avatar, assim, sabe, É. para proteger a pessoa. Eu sei que no Facebook eu tinha. Agora eu saí do Facebook. Saí, larguei, tá tudo congelado lá, depois eu vou excluir. Eu tinha uma página de militância ambiental lá. Eu Hum. usava um avatar também, porque militância ambiental é um troço perigoso, sabe? Bem perigoso. E eu moro numa área rural também, então eu tenho um pouquinho de, Uhum. de, de receio.
E aí, os xingamentos que eu recebi era assim, ó. Deve ser um estudante de 18 anos, maconheiro. Deve ser um estudante de humanas que faz miçanga. É isso que eu ia falar. Vendedor de miçanga. Vendedor de miçanga. Maconheiro. Meu Deus. Eu botava uma carinha assim, botava assim, errou, mas eu não entregava, né? Imagina. Tá bom. Eu ainda perco tempo respondendo algumas pessoas, sabe? Mas se a página crescer muito, eu não vou parar, perder meu tempo, não. Não vale a pena. Não vale Na a pena. última na postagem que eu fiz, nessa mesmo o que eu botei um Kardec fortão, marombadão, Aham. ele veio uma pessoa falar de que na região dela tem muitas comunidades e tal, e os centros vão na comunidade. Mas eu conheço a pessoa, eu não sei se ela sabe quem sou eu. Eu conheço a pessoa, não sei se ela sabe que eu tô atrás do cavanhaque de Kardec. Não deve saber. E na própria casa dela, acontece de os assistidos só podem pegar a cesta básica se ficarem na palestra, entendeu? Mas na Então, maioria das casas, eles fazem isso. então cadê o protagonismo que ela estava defendendo, entendeu? Não, Mas não. aí eu não explanei isso, não, eu fiquei na minha. Eu não É, falei, não. na maioria das casas, infelizmente, eles fazem isso. E ainda tem gente que quando faz essa ação, né, assistencialista, assim, faz com um ar de superioridade, como se tivesse assim fazendo um favor imenso, sabe? Eu vejo muito isso. Eu vejo isso aqui também. Eu vejo isso aqui também. Então é um troço assim, é bem complicado. Daí a gente entende por que que aquele palestrante conservador disse, né, que a gente tem que os espíritas tinham que agradecer a existência dos pobres, porque daí pode fazer Uhum. caridade. Querido, olha, eu tô me divertindo muito, adorei mesmo te conhecer, mas eu uso o Zoom que só me fornece 30 minutos. Então, Ah, tá. nós temos 9 minutinhos ainda. Esses minutinhos são todos teus. E tu pode aí fazer o teu encerramento, convidar as pessoas e tudo mais. Eita, mas 9 minutos é tempo pra caramba. Nós ainda vamos se divertir muito Porque aqui rindo. eu acho que eu já tô nessa vibe progressista desde quando eu entrei no centro, porque eu nunca consegui dar palestra muito longa. Eu começo a falar, acabo rapidinho, e Aham. as pessoas gostam, me chamam só em dias que as pessoas querem ir embora logo, né? Aí eu acho que eu já tô nessa vibe. Mas eu, É, eu acho, eu acho que é isso, né? é isso. A gente A gente fez lá, quem puder seguir o Cavanhaque de Kardec, vai ser muito bom. Não tem Sim, objetivo nenhum de monetizar nada, sim, sim. não me interessa isso, não A me gente quer interessa nem um pouco. fortalecer o movimento. É, e o Cavanhaque de Kardec, ele é meio que isso, uma mistura minha de. Eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre fui muito inquieto e eu sempre critiquei desde o início. Eu só não sabia que tinha um nome, que era cepa, né? Eu só não sabia que Sim, tinha um nome. Mas eu sempre questionei um monte de coisa eu não conseguia fazer. Não, por que isso? Por que aquilo? Né? sim, E o cavanhaque é isso, é uma mistura minha dessa inquietação, dessa minha curiosidade, essa vontade de conversar sobre essas coisas. Porque eu fico muito feliz quando a gente manda um vídeo para alguém e as pessoas começam a divulgar. Eu estou recebendo vídeo do Elias de gente que eu não conhecia, colocando em grupos, sabe? sim, Porque que legal. tá indo em outro lugar. Outro dia eu dei até um print e passei para ele. Que legal, que E legal. É assim que a gente fura as bolhas. É bem assim. é. Eu acho que não vai demorar muito, essa bolha vai ser furada. Não por mim, por você, mas por todo mundo de uma vez só. É, Porque tem muita gente inquieta. eu Ontem acho eu que dei um, sim. es- ontem eu fiz um estudo no estudo sistematizado aqui da casa. E eu aproveitei a oportunidade, era para falar sobre anjos da guarda. É um tema que eu não gosto. Mas Kardec, lá no trecho de Anjos da Guarda, fala sobre entrar em comunicação com eles. Uhum. Aí eu já falei das reuniões familiares.
Já fiz a claro. minha crítica lá, falei, por que que é proibido? Por que que não pode? De onde veio essa ideia que não pode? Kardec não desautoriza nada. Reunião Aí mediúnica, né, falei, em casa. grupos pequenos e tal. Claro. E aí você vê a importância do trabalho de divulgar a coisa certa, porque as pessoas, elas estão doidas para escutar. Elas estão querendo escutar Sim, coisas diferentes daquela coisa que parece um pastor falando lá na frente. exatamente. E eu acho que canais como o seu, o Elias, o Cavanhaque, a gente tenta levar isso, né? Acho que a gente tenta levar isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E fazer, no meu caso, particularmente, fazer os espíritas pararem de ter medo de falar de política, sabe? Porque foi colocado na cabeça dos espíritas que é proibido, que isso é quase um, sei lá, um crime, uma coisa que É. pode gerar problemas espirituais. E a gente tem que quebrar Eu sei que essa falácia toda. eu não sei responder um monte de coisa. A gente está aprendendo ainda, e nem essa ideia. Mas se eu conseguir fazer a pessoa ficar interessada em querer buscar coisas, já me ajuda. É, Exatamente. A gente não precisa querer saber tudo. é. Basta a gente estar aberto, né? Basta a gente estar aberto para as novidades e saber buscar o conhecimento no local certo também. Isso é importante. Uhum. Querido, eu te agradeço de coração, foi uma alegria. Eu espero que eu não tenha te assustado com as minhas gaitadas, porque, ai, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é rir. Eu, eu, tem gente que diz, ai, lá vem ela de novo dando risada. Sim, vou dar O que muita que risada. tem? Tem que todo mundo tem Tem, que rir mesmo. é que eles acham que aquele estereótipo de espírita é aquele, oi, irmãozinho, sabe, mãozinha junto assim, Aham. Afina a vozinha voz, aí doce. começa a falar. Aham, daí vira as costas, tá lá marretando. É. Tem muita gente com essa falsa ideia na cabeça. Mas olha, foi muito legal, muito legal. A gente vai se encontrar muitas vezes por causa dos grupos todos. Espero que todo mundo vá lá conhecer o teu trabalho, que é um trabalho bem, bem bacana e muito necessário. Muito necessário. Que bom que tu tá com a gente. E a gente se encontra de novo por aí. Um grande beijo. Fica bem. Obrigado, Fica Suzana. bem. Foi muito bom estar aqui também. Foi muito bom mesmo. Eu acho que a gente. E dessa forma a gente amplia, né, a nossa roda de conhecidos. A gente vê como tem gente bacana por aí, né? Adorei Isso. te conhecer. Lá no Paçoca, que é a rede que eu tô ajudando, a meninada, é uma gurizada nova, gente muito jovem, brasileiros que estão fazendo uma rede social brasileira. Olha, olha, gente, não é pouca coisa. Quando eu digo que a gente está vivendo um momento histórico é em vários sentidos, Em vários sentidos mesmo. né? Então a gente pode fazer muita, muita coisa juntos. Fica bem. Até a próxima. Tudo, Tchau. tudo de bom.